Olá, meus irmãos, bom dia, paz de Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Minutos com Deus. E dando continuidade ao vídeo anterior, nós iremos falar hoje do papel da serpente nas nossas vidas. Hoje nós iremos comentar o capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: A queda do homem. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse à mulher: É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse momento, eu quero analisar com você algumas partes. A primeira coisa é que a serpente usa as palavras de Deus contra Eva. E assim nós podemos perceber que esse é o papel fundamental que Satanás tem na nossa vida hoje, nas influências que ele causa na nossa vida. Ele pega a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus e nos oferece como se a palavra de Deus fosse algo ruim, fosse algo pesado. E aí aquilo que sai da boca da serpente se torna algo bom, agradável. Então nós podemos já perceber, como Jesus decreta, que Satanás é um homicida desde o princípio, ou seja, ele é o pai da mentira. Nós temos Deus, que é o pai da verdade, que enviou o seu filho como prova disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos perceber que há um artigo definido aqui: a vida. Então não é uma vida, uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, só há um caminho, uma verdade. E nós temos a serpente, que é o próprio Satanás, o demônio, que é o pai da mentira. Então, nesse momento, Eva começa a dar ouvidos à serpente e se esquece daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou, e passa a acreditar na serpente. E quantas vezes na nossa vida a serpente tem esse papel? Ela nos tenta a tal ponto de nós a tal ponto que nós passamos a rejeitar as leis de Deus, achar errado, achar pesado demais, e começamos a acreditar naquilo que a serpente falou. Não foi o que aconteceu com Eva e não é o que acontece conosco hoje? Mas por que a serpente fez isso, se ela é uma criatura de Deus? Nós podemos perceber que tudo que Deus cria tem a sua liberdade própria. Os anjos são criaturas de Deus, mas têm sua liberdade. Nós somos criaturas de Deus, mas Deus também colocou em nós o nosso livre arbítrio, não é verdade? E a serpente, nós sabemos, nós já estudamos, que ela era um anjo de luz, Satanás, Lúcifer. Então, quando Deus revelou o seu plano lá no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, em que Deus revela aos anjos que adorem Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nós podemos associar o seguinte: Satanás não quis adorar, Podemos dizer até que ele se renegou a adorar Jesus, o Verbo encarnado. Então, ele diz: não servirei. Então, automaticamente, Deus condenou Satanás e um terço dos anjos. Então, Satanás é alguém hoje condenado definitivamente. Nós podemos nos arrepender das nossas más atitudes e nos reconciliar com Deus. Satanás, a serpente, não pode mais se arrepender. Então, por inveja do homem, nós que somos criaturas de Deus, nós que podemos voltar para Deus, e por Satanás não poder, então por inveja ele tenta Adão e Eva, e consequentemente o pecado e a morte entram no mundo, porque o demônio sabe que nós podemos nos reconciliar com Deus e voltar à intimidade. Como o inimigo não pode mais, ele quer a todo custo nos arrastar com ele. Então, por esse motivo, ele tenta Adão e Eva, consegue, e o pecado entra no mundo.
Mas nós podemos perceber também que a serpente usa de meias verdades. De fato, de modo algum, Adão e Eva vão morrer, porque nós sabemos que eles continuam vivendo ainda durante muitos anos. Mas a serpente aqui não diz a verdade para Eva. Há uma morte. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Então, pelo fato da serpente ser o pai da mentira, ele não diz a total verdade. Ele diz meias verdade. De forma alguma morrereis. A serpente diz, mas Deus sabe que se comeres do fruto, se tornarão como deuses e vossos olhos vos se abrirão. E de fato, Adão e Eva se tornam como mais ou menos deuses. Como assim? Conhecedores do bem e do mal. Naquele momento, Adão e Eva, quando comem do fruto, eles passam a ver que estão nus, ou seja, eles passam a ver que estão pelados. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles se escondem, ou seja, antes eles eram puros, ingênuos, e depois do fruto eles começam a perceber que estão nus. E de forma alguma morrereis, porque de fato eles não morrem, mas acontece uma morte espiritual, como eu falei no nosso vídeo anterior. Então a serpente, ela usa de meias verdades também para nos fazer pensar, de fato, a serpente tem razão. E por tentação dela, a gente cai no pecado, cai na morte. Então, o papel da serpente fundamental é porque ela sente inveja nossa. Porque nós podemos nos voltar para Deus e ela jamais vai poder. Então, pelo pecado, pela morte, pela tentação da serpente, a humanidade caiu. E, consequentemente, todos nós somos descendentes de uma descendência pecaminosa, do pecado original. Então hoje eu venho te dizer, será que você tem dado tanta voz para a serpente na sua vida, para as tentações, a ponto de você olhar para Deus, para as leis de Deus e achar que Deus mentiu, achar que Deus quer o nosso mal e passar a acreditar na verdade da serpente? Lembrando que ele é o pai da mentira. Ele sempre vai nos ludibriar com a mentira. Ele sempre vai usar da palavra de Deus para nos voltar contra Deus. Então que nós possamos ser atentos. A palavra de Deus também vai dizer que nós possamos ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Como assim? Essa sagacidade, essa questão astuta que a serpente tinha, nós temos que ter também, para que nós não possamos nos deixar levar pelas mentiras de Satanás, mas sem perder a nossa essência, ou seja, ser manso como as pombas é manter a nossa essência de filhos de Deus. Amém? Então que nós possamos meditar isso e começar a ter os nossos olhos atentos sobre as vozes da serpente na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus, que você possa ter absorvido muito o papel da serpente na nossa vida e que a partir de hoje nós possamos estar atentos a dizer não para Satanás e a dizer sim para Deus sempre, todo dia. Amém? Um beijo, queridos irmãos, até a próxima.